Senti meu último suspiro escapar. O oceano me engoliu e a escuridão tomou conta. Mas, ao invés do fim, encontrei algo que mudou tudo. O que vi além da morte vai desafiar tudo que você acredita. Prepare-se para ouvir uma história que pode transformar sua visão sobre a vida e o que vem depois. A maioria de nós passa a vida inteira tentando evitar a morte. Mas se a morte não for o fim, e sim o começo de algo muito maior. Hoje, você ouvirá a impressionante história de David Bennett, um mergulhador experiente que, após ser engolido pelo oceano durante uma tempestade violenta, encontrou algo que jamais poderia imaginar. Mas antes de continuar, se essa história já está tocando o seu coração, me faz o favor, se inscreve agora no canal. Aqui, a gente compartilha experiências reais que tocam a alma, histórias que fazem você refletir sobre a vida, a morte e tudo que existe além. Ative o sininho e junte-se a essa comunidade de buscadores da verdade. Você não está aqui por acaso. O que ele viu e sentiu do outro lado? Será que há um propósito maior esperando por nós além da vida? Prepare-se para um testemunho real e transformador que pode mudar a forma como você enxerga a existência. Passei grande parte da minha vida no oceano. Como mergulhador profissional, especializei-me em tecnologia subaquática, explorando profundezas desconhecidas e trabalhando em projetos de pesquisa. Para mim, o mar sempre foi um mistério fascinante e uma paixão sem fim. Mas, em 1983, durante uma missão no Pacífico, fui confrontado com algo que mudaria minha vida para sempre. Naquele dia, eu estava a bordo do Alola, um navio de pesquisa, testando um novo veículo submarino remoto. A manhã estava calma, o céu azul refletia no mar tranquilo e o vento soprava suavemente. Nada indicava que, em poucas horas, estaríamos no meio de uma tempestade devastadora. Por volta do meio-dia, comecei a notar mudanças sutis. Pequenas rajadas de vento mais fortes, uma alteração no cheiro do ar. Quem trabalha no mar sabe que, quando a natureza decide mudar de humor, ela não avisa duas vezes. No final da tarde, o horizonte escureceu. Nuvens densas cobriram o céu e o vento se transformou em rajadas cortantes. O capitão tomou a decisão de encerrar os testes e retornar à costa. Mas a grande embarcação levaria tempo para fazer a travessia. Para encurtar o trajeto, um grupo de nós embarcou em um bote inflável para chegar ao porto mais rapidamente. Foi a pior decisão da minha vida. Ao nos afastarmos do navio, a tempestade nos pegou de surpresa. As ondas começaram a crescer de pequenas ondulações a muralhas líquidas. A chuva batia no rosto como agulhas afiadas, e o vento uivava como um lamento sombrio. O mar já não era o mesmo. Tornou-se um monstro faminto, determinado a nos devorar. Então aconteceu. À nossa frente, uma onda gigantesca muito maior do que qualquer coisa que eu já tivesse visto ergueu-se como uma montanha. Não houve tempo para reagir. O bote foi arremessado para o alto e, no instante seguinte, eu estava no ar, como se tivesse sido arrancado do mundo. A gravidade desapareceu. E então veio o impacto. O choque da água gelada queimou minha pele. Meus músculos se contraíram e todo o ar foi expulso dos meus pulmões. Eu sabia que estava em apuros. A pior coisa que pode acontecer ao mergulhador é perder a orientação de onde é a superfície. Mas foi exatamente o que aconteceu. As ondas me arrastavam sem piedade. Eu girava como um pedaço de papel dentro de uma máquina de lavar. Não importava para onde tentasse nadar, algo me puxava cada vez mais para o fundo. O desespero tomou conta. Meus pulmões imploravam por oxigênio. Eu precisava respirar. Meu corpo resistia, mas minha mente sabia. Não havia mais tempo. E então, soltei o ar. A água salgada invadiu meus pulmões, queimando, sufocando. Era o fim. Mas a morte não aconteceu como eu esperava. Em vez da escuridão, veio a paz. O oceano e a tempestade desapareceram. O pânico, o medo, a dor, tudo sumiu. Eu me sentia leve, flutuando em um vazio tranquilo. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo. E então vi uma luz. No início, era apenas um pequeno brilho distante, como uma estrela solitária em uma noite escura. Mas, à medida que eu avançava, ela crescia até se transformar em algo imenso e indescritível. E eu fui até ela. Ao entrar nessa luz, fui envolvido por algo que palavras não podem descrever. Não era apenas calor ou claridade, era amor puro.
Uma sensação de pertencimento tão intensa que me fez perceber algo surpreendente. Eu estava em casa. Foi então que percebi que não estava sozinho. Diante de mim, 3 figuras luminosas se aproximavam. Elas não tinham formas definidas, mas eu sabia que eram seres conscientes. Não havia medo, apenas uma conexão profunda. Seja bem-vindo. A voz não veio de fora, mas de dentro de mim. Era uma comunicação direta, sem palavras, sem necessidade de explicação. Você voltou para casa. E eu sabia que era verdade. Ali, tudo fazia sentido. Eu não era mais um corpo, não era mais uma identidade, eu era parte de algo maior. E, pela primeira vez na minha vida, eu estava completo. Então, uma das figuras ergueu a mão e, num instante, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Mas não era como assistir a um filme. Eu revivia cada momento, sentindo não apenas o que fiz, mas o que os outros sentiram por causa de mim. Se eu havia causado dor a alguém, agora eu sentia essa dor como se fosse minha. Se eu havia ajudado alguém, experimentava a alegria e a gratidão dessa pessoa. Tudo o que fazemos importa. Cada palavra, cada gesto, cada escolha, tudo deixa um rastro no universo. Eu entendi que a verdadeira medida de uma vida não está no que possuímos ou conquistamos, mas em quanto amor compartilhamos. Então, uma das figuras se aproximou e disse: "Você ainda tem trabalho a fazer." Senti um aperto. Não queria ir embora. Não queria deixar aquele lugar. Ainda não é sua hora. Tentei argumentar. Tentei resistir. Mas não havia escolha. Algo me puxou para trás, como se uma força invisível estivesse me arrancando daquele paraíso. A luz se afastou. As vozes sumiram. E então, a dor. Um choque terrível atravessou meu corpo. Meus pulmões queimavam. Minha garganta ardia. O som ensurdecedor das ondas voltou, junto com os gritos dos meus companheiros. Eu estava de volta. Acordei tossindo, tentando desesperadamente puxar o ar. Estava enrolado nos cabos do bote. Uma onda havia me jogado de volta para perto da embarcação. Mas eu não era mais o mesmo. Nada mais parecia importar como antes. Eu havia experimentado algo que mudaria minha vida para sempre. O medo da morte desapareceu. O que importa agora é viver com propósito, espalhar amor e lembrar que, no fim, todos nós voltamos para casa. O que David Bennett viveu é um testemunho impressionante de que a morte pode ser apenas uma transição para algo muito maior. Ele encontrou amor, compreensão e um propósito além da vida e voltou para compartilhar sua experiência. E você? Já ouviu falar de relatos como esse? Acredita que há algo além da vida? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se no canal para mais testemunhos inspiradores sobre experiências de quase morte e vida após a morte. Ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Nos vemos no próximo relato. Se essa história mexeu com você de alguma forma, não saia sem se inscrever. Aqui, cada relato é um chamado para a alma, um lembrete de que existe algo além do que podemos ver. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança, que esteja buscando respostas ou que só precise saber que não está sozinho. Ative o sininho para não perder nenhum testemunho. E lembre-se, todos nós voltaremos para casa um dia. Nos vemos no próximo relato.